Irmãos, vocês sabiam que na genealogia ali de Sete, ali no Gênesis 5, aparece 10 nomes ali, de Adão até Noé. E número 10 na Bíblia, ele significa o quê? A plenitude terrena, ou seja, a totalização de todo um projeto. Então, em Isaías 46, versículo 9 e 10, o próprio Deus ele fala assim: eu sou Deus que anuncia o fim desde o princípio. Então, no Gênesis, ali no capítulo 5, ali aparece 10 nomes ali. Adão, Sete, Enós, Quená, Maalalel, Jared, Enoque. Enoque, Metusalá, Lameque e Noé. Então são 10 nomes. No significado desses 10 nomes, porque cada nome em hebraico ele tem um significado. No significado desses 10 nomes, nós vemos então, Isaías 46, versículo 9, Deus disse: eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então, no significado desses 10 nomes, nós vemos então a primeira vinda de Jesus em Jerusalém, né? A primeira vinda de Jesus, quando ele veio e morreu pelos pecados da humanidade. Nós vemos então o arrebatamento pré-tribulacionista. Nós vemos então a grande tribulação, o anticristo e a segunda vinda de Cristo em Jerusalém. É muito interessante isso. Então eu quero que você, meu irmão, pegue um papel e uma caneta e anote o que eu vou passar para você, porque isso aqui é muito importante. Passe isso para os irmãos pós-tribulacionistas. Eles falam que não existe arrebatamento pré-tribulacionista, que o arrebatamento pré-tribulacionista foi inventado por Margaret MacDonald. Tem nada disso, meu irmão. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós temos que respeitar. Foi o próprio Deus que colocou. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar o significado dos nomes. Depois nós vamos formar a frase. O primeiro nome é Adão. Adão, no original hebraico, é homem ou humanidade. Ele é o pai da humanidade, é o primeiro homem, né? É o primeiro homem que Deus criou. É o único homem que não tem um umbigo, porque Adão foi criado, ele não tem um umbigo, ele não nasceu de um relacionamento sexual. O próprio Deus que fez ele, né? O segundo nome é Sete, que quer dizer estabelecido e determinado. O terceiro nome é Nós, quer dizer mortal, pecaminoso. O quarto nome é Kená, quer dizer medo. O quinto nome é Maalalel, quer dizer Deus abençoado. O sexto nome é Jared, quer dizer descerá. O significado do nome Jared, descerá. É Enoque, que é um tipo da igreja que vai ser arrebatada. O nome dele em hebraico significa ensinar e ser consagrado. O Metusalá, que é o oitavo nome, quer dizer sua morte traz. O Lameque quer dizer desesperado, violento. E o Noé, o significado do nome Noé significa descanso, paz e consolo. Então, partindo do significado desses 10 nomes, no Gênesis 5, nós podemos formar uma frase. Nós formamos uma frase. Ajunte tudo aí que você forma uma frase. Então vamos lá. Ao homem está estabelecido ter medo da morte. Isso é uma grande realidade. Todo mundo tem medo de morrer. Ao homem está estabelecido ter medo da morte. Mas o Deus abençoado descerá. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Ele desceu aqui. O Deus abençoado descerá para ensinar. Jesus veio aqui e ensinou a humanidade durante o seu ministério terreno. Sua morte traz, ou seja, a morte de Jesus, traz ao desesperado um maravilhoso consolo.
pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós. O véu que separava já não separa mais. Então aqui nós vemos, no significado dos 10 nomes, nós vemos então a primeira vinda de Jesus para morrer pelos pecados da humanidade. Mas nós vamos mais à frente. Agora nós vamos ver o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo e o reino de paz milenial. Nós vamos ver o arrebatamento da igreja, nós vamos ver agora o anticristo, que ele acontece depois do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ele vai ser pré-tribulacionista, não tenho nenhuma dúvida disso. Depois do arrebatamento veio o anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Aonde que está? A partir do nome Enoque. Enoque quer dizer ensinar e ser consagrado. Enoque, ele é um tipo da igreja. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja consagrada, é uma igreja que ensina, é uma igreja cristocêntrica. Enoque significa ensinar consagrado. O interessante é que o Enoque ele é o 7º depois de Adão. Olha que coisa interessante. 7 é o número da perfeição divina. Enoque é o 7º. A igreja ela é a 7ª depois de Adão. A igreja é a 7ª depois de Adão. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Enoque foi levado para não ver a morte. A igreja será levada para não ver a grande tribulação. Enoque, ele foi transladado porque ele alcançou o testemunho antes da sua transladação de que ele agradara a Deus. Assim é a igreja. Você está alcançando o testemunho, você está agradando ao Senhor, meu irmão. Isso está escrito lá em Hebreus 11. Enoque significa a igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. Enoque foi levado antes do dilúvio. O dilúvio ele é um tipo da grande tribulação. A igreja será levada antes da grande tribulação. Depois de Enoque, depois do nome Enoque, que significa ensinar consagrado, aparece um outro nome, que é Metusalá e Lameque, o 8º e o 9º nome. O que vem depois? O que vem depois do arrebatamento? Enoque significa ensinar e consagrado, a igreja será arrebatada. Mas depois vem o Metusalá, que significa sua morte traz. Ou seja, depois do arrebatamento, o que vem? O anticristo. O que o anticristo traz? Ele traz morte. Ele traz desespero. No nome Lameque também significa desespero, violento. O anticristo será um homem violento. Ele vai trazer morte. Ele vai decapitar. Ele vai trazer desespero às pessoas. Então tá no nome, no significado do nome Metusalá e Lameque está a grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. E no 10º nome, para fechar o pacote, o que acontece? O número 10 é o número da plenitude terrena, quando fecha tudo. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então o fim já está aqui no significado dos 10 nomes aqui, meu irmão, em Gênesis 5. Em Gênesis 5 já está determinado o fim, já está estabelecido. Deus já estabeleceu o tempo do governo humano. No último nome aparece o nome Noé. O que é o Noé aqui? O Noé representa, então, a segunda vinda em Jerusalém. Noé significa descanso, paz e consolo. Jesus volta em Jerusalém no final da tribulação e ele estabelece o reino de descanso, o reino de paz milenial. Ele estabelece o consolo, ele estabelece a paz. Então nós vemos aqui no significado dos 10 nomes de Adão até Noé, nós vemos então os 4 evangelhos, ou seja, a primeira vinda de Jesus, a sua morte. Nós vemos então o arrebatamento da igreja no nome de Noé, que será pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas deveriam de estudar isso aqui no hebraico, né? Noé é o arrebatamento pré-tribulacionista, o Metusalá e o Lameque é a grande tribulação e o anticristo, e o Noé é a segunda vinda de Jesus em Jerusalém, meus irmãos. Isso é muito profundo. E eu quero dizer aos irmãos que isso não é meu de forma nenhuma. Eu não quero honras nenhuma para mim,
toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu apenas estou compartilhando com vocês uma mensagem do Dr. Norberto Litt, da chamada da meia-noite. Então essa mensagem não é minha, é do Norberto Litt, da chamada da meia-noite. É muito profundo isso aqui, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.